João, capítulo de número 8. Nós estamos expondo o capítulo de número 8 do Evangelho de João. Hoje eu gostaria, a princípio, de chegar até o versículo de número 59, mas desisti dessa ideia no meio do caminho. Então, na sua liturgia, está aí até o versículo de número 59. No entanto, hoje nós vamos até o versículo de número 47 apenas. Hoje nós vamos expor então do 39 ao 47, mas vamos ler a partir do versículo 37 para pegarmos o contexto daquilo que Jesus quer dizer. Então leve os seus olhos para João capítulo 8, versículo de número 37. Acompanhe a leitura com reverência, atenção, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Ele assim diz: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhe digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Vamos orar? É teu povo, Senhor, mais uma vez aqui presente, nesse ajuntamento solene, nesse dia separado por ti mesmo para o culto que lhe é devido, nesse momento tão sublime do culto que o Senhor fala por meio do teu Espírito Santo na instrumentalidade dos teus servos ao teu povo. E o que te pedimos nessa manhã é que de fato o Senhor fale com poder e glória da tua palavra. Guarda os meus lábios para que eu não diga outra coisa senão a tua palavra. Que o teu Espírito Santo conduza as nossas palavras. E que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que venhamos entender a beleza do teu Filho, a fim de amá-lo, adorá-lo e obedecê-lo.
Fala ao teu povo, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Mas dar, ó Deus, que o teu Espírito Santo desde já trabalhe nos corações para que a tua mensagem possa de fato trazer transformações. Nós reconhecemos a dureza do nosso coração. Por isso te pedimos, Senhor, quebranta-nos com a tua própria palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tal pai, tal filho. Este é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Esse é um adágio popular, que também é acompanhado de outros ditados populares. Você já deve ter ouvido: filho de peixe, peixinho é. Tal pai, tal filho é um ditado, um provérbio usado no mundo inteiro em várias línguas, na literatura, nas praças, para se referir à maneira como alguns filhos espelham a moralidade do seu próprio pai. Jesus está em uma discussão profunda, concisa, pública, com seus oponentes. Isso está acontecendo desde o capítulo de número 5. Por isso é importante recordarmos aquilo que aconteceu no capítulo de número 5 em diante, para entendermos esse discurso que acabamos de ler. No capítulo de número 5, Jesus faz um milagre escandaloso. Isso porque ele se aproxima de um homem, diz, aquele homem que já sofria há muito tempo: coloque-se de pé, tome a sua maca, o seu leito e ande. E o texto diz que imediatamente isso aconteceu. No entanto, o evangelista observa que esse dia era um sábado. Então, a partir daí, houve uma grande perseguição da liderança judaica, não apenas àquele homem, mas também a Jesus, que dera a ordem. Estava ele quebrando a lei de Deus. E eles procuram a Jesus. E o então questionam por que ele mandou aquele homem andar em um sábado. A defesa de Jesus é que o seu pai estava trabalhando, e por essa razão ele também estava trabalhando. Logo a ligação é feita. E eles então dizem: você está se comparando com Deus? E eles então são agora insultados por isso. Eles querem pegar a Jesus, talvez num pecado que possa levá-lo à morte, talvez acusá-lo de blasfêmia, mas eles precisam de um elemento legal para fazer isso. O texto desenrola e nós chegamos então no capítulo de número 8, no qual eles trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério. E agora eles querem colocar Jesus de frente a frente com a lei de Moisés, a fim de acusá-lo. E eles dizem então: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu que dizes? Negaria Jesus tudo aquilo que estava dizendo? Contrariaria ele a lei de Moisés? Eles são surpreendidos. Jesus diz: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Um por um, eles foram saindo, restando apenas Jesus e a mulher. O perfeito foi identificado. O que não tem pecado foi identificado. O justo foi identificado. O verdadeiro israelita
foi identificado. Jesus olha com um olhar de amor para aquela mulher e diz: então onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela olha para ele e diz: não, Senhor, ninguém. E o único que poderia apedrejá-la diz: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Pare, não peques mais. A pergunta é: por que Jesus não exerceu justiça? Está claro nos evangelhos que nesse primeiro momento, não que o seu julgamento no já não seja uma realidade, mas que a ênfase do seu ministério nesse primeiro momento é vir salvar o perdido. No entanto, para que você receba Cristo como sendo o seu Salvador, você precisa entender que você está perdido. Antes da boa nova, é necessário estar atento à má velha, que nós estamos perdidos e carecemos de um Salvador, que nós não somos o verdadeiro israelita, que nós somos confrontados com a lei e que nós não conseguimos obedecer à lei. E os evangelhos então apresentam esse confronto. Alguns estão entendendo a necessidade de um Salvador e estão crendo em Jesus. Outros estão crendo, mas a sua fé é fajuta, não é consistente. E há outros que entendem que não precisam de um Salvador, porque eles são da linhagem de Abraão, filhos de Jacó, o Israel de Deus. E essa é a liderança. E esses são os líderes, a quem Jesus agora não apenas conversa, mas debate de uma maneira intensa. Por isso agora, num momento desse debate público, Jesus volta à questão da sua filiação a Abraão. Eles orgulhosamente dizem: nós somos filhos do nosso pai Abraão. Será? É o que nós vamos ver nessa manhã. Observe vocês, em um primeiro momento, que Jesus então, ele começa fazendo uma simples, mas sutil distinção entre o fato deles serem descendentes de Abraão e filhos de Abraão. Parece que essas coisas são sinônimas, mas não é verdade. No português isso não fica tão claro, mas Jesus faz questão de usar palavras diferentes para descrever o relacionamento deles com Abraão. E ele diz então no versículo de número 37 e 38: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, da linhagem, por assim dizer, de Abraão, da família, por assim dizer, de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E ele diz: eu estou dizendo para vocês o que eu vi na presença do Pai, mas vocês não estão ouvindo essa verdade. Ao contrário, vocês dão ouvidos, melhor dizendo, a o próprio pai de vocês. Os seus oponentes então, eles retruncam quando eles ouvem tal acusação. E eles então agora se voltam para Jesus e em alto e bom som dizem: Abraão é o nosso pai. Mais à frente eles vão chamar Jesus de samaritano e vão até acusá-lo de estar endemoniado, porque uma acusação como essa eram os samaritanos que faziam aos judeus, de que eles não eram filhos de Abraão.
E é como se ele estivesse dizendo: acaso você também é um que não é dos nossos? Todos nós sabemos, e isso é senso comum, que nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: isso não é verdade. Tal pai, tal filho. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu disse para vocês o que ouvi de Deus. E não foi essa a maneira como Abraão agiu. E talvez você que esteja aqui nessa manhã não tenha conhecimento profundo da história de Abraão. Mas esses são os leitores ativos, ávidos pelo Antigo Testamento e sobretudo pela história dos patriarcas. Então eles conhecem a história de Abraão. Eles sabem de Gênesis capítulo de número 18, que nós lemos na nossa liturgia, que demonstra como Abraão recebeu a comitiva vinda da parte de Deus com honrarias. Quanto que ele foi receptivo para com Deus. Eles leram Gênesis capítulo de número 12, Gênesis capítulo de número 17, Gênesis capítulo de número 22, e perceberam como Abraão respondeu a palavra de Deus, o Logos. Quando ele foi chamado por Deus, ele respondeu com fé e obediência. E agora Jesus se volta para eles e diz: perceba que isso não é uma realidade na vida de vocês. Vocês dizem que são os filhos de Abraão, mas vocês não têm nada, nenhuma das atitudes que Abraão teve. O Senhor mandou uma comitiva a Abraão, e ele recebeu de braços abertos. Agora está aqui o enviado da parte de Deus, e vocês querem apedrejar, matar. Então ele diz: isso não pode ser uma realidade na vida de vocês. Abraão não agiu assim, mas Jesus vai mais longe. Veja o versículo 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles agora então protestam. Nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos. Nós não somos daqueles que não fazem parte da aliança. Samaritano é você, não nós. Gentil, povo que não é da aliança, pode ser você, seu endemoniado. Não nós. Nós somos o filho da aliança, sangue de Abraão, da raiz de Davi, da linhagem de Jacó. Jesus então olha para eles e diz: isso não é verdade. E eu quero mostrar isso para vocês. Só que Jesus, ele quer ir mais a fundo do que apenas essa superficial discussão entre ser filho de Abraão e não ser filho de Abraão. E eles estão levando essa discussão para chegar em um ponto maior. Nós não somos apenas filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E na dinâmica da discussão, eles acreditam que Jesus pode até arrumar elementos para contrapor o fato de que eles dizem ser filhos de Abraão, mas nunca ele conseguiria comprovar que eles não são o Israel de Deus, os descendentes de Jacó.
E não resta dúvida que, de fato, Israel é o filho amado de Deus. Êxodo capítulo de número 22 diz essa realidade. Deuteronômio capítulo de número 32 fala dessa realidade. No entanto, Jesus vai deixar claro que essas passagens, elas não se aplicam a eles. E o motivo tácito ou implícito para isso já foi apresentado. Filiação envolve semelhança e conduta. Quer seja seu pai Abraão, quer seja seu pai Deus. Em ambos os casos, semelhança, conduta, evidenciam tal fato. E isso não se aplica a eles. E por que não? Por que eles não podem defender tal relacionamento? Jesus vai dizer essa verdade. Ela vai ser dura de ouvir. Os ânimos vão se alterar. Seus rostos ficarão vermelhos. Seus punhos serão cerrados. Porque o que Jesus tem a dizer é muito ofensivo. Mas é verdade. E a fim de colocar isso de uma maneira bem clara para os seus leitores, João então resolveu estruturar esse texto naquela estrutura tão conhecida por vocês e já dita em outros momentos, que é a estrutura de quiasmo. Estrutura essa em que as partes estão relacionadas e aquilo que é mais fundamental e mais importante está exatamente no centro da estrutura do texto. Vocês vão perceber que a primeira parte do versículo 42 tem uma íntima ligação com o versículo 47. O versículo 42 e 43 tem uma íntima ligação com os versículos 45 e 46. E no centro está a mensagem principal. Aquilo que Jesus quer que eles entendam sem nenhuma sombra de dúvida. Então Jesus vai falar do relacionamento dos judeus com Deus, do relacionamento dos judeus com Jesus, do relacionamento dos judeus com o diabo. Eu sei, isso não estava no radar deles. Do relacionamento dos judeus com Jesus novamente, e do relacionamento dos judeus com Deus. E agora ele vai dizer, e explicar, e responder, por que eles não ouvem a sua voz, e não se volta para ele, como Abraão fez no passado, com fé e obediência. Agora, o seu real problema, e a sua verdadeira identidade, serão revelados. Vamos então ao versículo 42, a primeira parte. Os judeus e Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse pai de vocês, como vocês alegam, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Jesus diz então que ele é um com Deus. Que há um relacionamento íntimo entre ele e Deus. E o ponto de Jesus é que quem quer que diga que é filho de Deus, reconhecerá em um primeiro momento o seu filho primogênito. No entanto, essa audiência, a liderança dessa audiência, agora ao invés de amar a Jesus, eles odeiam a Jesus. E mesmo odiando a Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, eles se vangloriam que são filhos de Deus. Então Jesus diz: vocês dizem que se relacionam com Deus. No entanto, vai ficar claro no final dessa passagem que Jesus Cristo é Deus, é o eu sou. E vocês não se relacionam comigo em amor, mas em ódio. E o seu argumento continua. Jesus, os judeus, e agora Jesus,
Veja como agora a segunda parte elucida o primeiro ponto. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, fazendo a sua ligação entre Ele e Deus. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Ou de outra maneira, por que vocês não suportam ouvir a minha voz? Se vocês são filhos de Deus, por que vocês não suportam em ouvir o que eu digo? E perceba, Jesus não está dizendo aqui que eles não entendem o seu ensinamento, porque o seu ensinamento não é claro. Porque Jesus fala coisas difíceis de entender. Não! Há um motivo maior. Mas calme, Jesus está apenas preparando o terreno para mostrar que há um defeito sério no caráter deles. Que eles são incapazes de ouvir o que Jesus diz por uma razão muito séria, que eles ainda não entenderam. E com isso Jesus então agora quebra um argumento usado o tempo todo pela liderança judaica. A saber, nós, os letrados, os mestres da lei, os doutores, nós não somos como essa ralé, que ouve o ensinamento desse falso mestre, e cai em sua lábia. Nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos a Abraão, nós conhecemos os nossos antepassados, e sobretudo, nós conhecemos o Deus que se revela. E eles se vangloriavam do fato de que eles rejeitavam a Jesus por juízo e por razão. A sua imposição não tem a ver com dureza do seu coração, não tem a ver com seus problemas, com a sua própria autoridade, mas sim porque eles eram doutos. Mas Jesus diz: por que vocês não suportam ouvir o que eu digo? Sabe por quê? Porque vocês são incapazes de compreender o que eu estou dizendo. Não há em vocês essa capacidade. Isso já foi dito no passado. Só vai entender o que o Pai enviar ao próprio Filho. O que o Pai enviar ao próprio Filho. E aí chegamos então ao centro da estrutura. Versículo de número 44. Eis a razão, irmãos, porque eles não conseguem suportar ouvir a Jesus. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Pai de vocês. É uma expressão usada até agora. Mas agora Jesus vai identificar quem é esse Pai. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Perceba que, assim como no verso anterior, o relacionamento aqui trabalhado por Jesus tem a ver com o aspecto ético. Não seja apressado em concluir que Jesus está dizendo que eles são geração do próprio diabo. Não é isso. Todos são criados pelo próprio Deus. Eles possuem a imagem de Deus. Só que no que diz respeito à moralidade, a sua mente, o seu coração, agora são dominados pelo próprio pai da mentira. E nesse sentido, no aspecto moral e ético, eles são filhos do diabo, não filhos de Abraão. Isto é, não tem a moralidade que Deus produziu no caráter de Abraão, não tem a moralidade que pode ser percebida e vista no próprio caráter de Deus. As suas atitudes refletem a sua filiação com o seu próprio pai. Tal pai, tal filho. Agora perceba vocês,
para que não reste nenhum tipo de dúvida. O texto descreve as características do diabo se movendo do exterior para o interior. No primeiro momento, ele é assassino. Ele tem essa prática porque ele está alienado da verdade, alienado de Deus. E ele está alienado de Deus porque a verdade não está nele, ao contrário, o que nele habita é a mentira, o oposto da verdade. Consegue perceber? Jesus e o diabo são colocados como sendo opostos, morais, éticos e muito mais que isso, nos seus relacionamentos com Deus. Um tem origem em Deus e veio da parte de Deus. Obedece a Deus e temos percebido isso enquanto lemos o Evangelho. O outro é mentiroso. É alienado de Deus. Não tem nada a ver com Yahvé, com a sua pessoa, com o seu caráter. Não perca o paralelo. Jesus diz: eu fui enviado da parte de Deus. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês iam me receber com uma receptividade primeira classe. Vamos preparar aqui, mulher, chegou aí uma comitiva, faz um negócio aí, um frango com quiabo, né? Faz alguma coisa aí, vamos receber bem. Mas vocês não fazem isso. Abraão respondeu a palavra com fé e obediência. Mas vocês não fazem isso, porque vocês não são filhos de Abraão. Nem menos de Deus, mas do diabo. Por quê? Aqui estou eu. E o que vocês tentam fazer? Me matar. Porque vocês refletem aquele que sempre foi homicida desde o princípio. Agora vocês estão tentando me matar pela mesma razão que ele é mentiroso e assassino. Porque eles são alienados da verdade. Porque ele é alienado da verdade, melhor dizendo. E ele não apenas é alienado da verdade, nele não habita verdade nenhuma. Como também não habita em vocês. Não precisa ser perito no Antigo Testamento, conectando com o Novo, para se saber que a verdade não é uma ideia, é uma pessoa. E eles não se relacionam com essa pessoa. E isso é a prova concreta que eles então não são filhos de Deus, filhos de Abraão, mas sim do diabo. E agora Jesus então, essa é a tese principal do texto. Eles não recebem Jesus, eles não amam Jesus, eles não adoram Jesus, porque eles estão alienados de Deus. E não apenas isso, não há neles verdade nenhuma. Jesus vai provar isso, versículo 45 e 46. Os judeus e o seu relacionamento novamente com Jesus. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Isto é, o que ele diz não tem a ver com o pai da mentira. Então o discurso é conflitante mesmo. E aí agora ele faz uma pergunta retórica que ecoa naquele momento. E ele diz: qual de vocês pode me acusar de algum pecado?
Esse foi o som. Um silêncio. Não sei quanto tempo durou. Não é que Jesus está dizendo que eles não estão o acusando de algum pecado. Eles estão. No passado, isto é, nos versos anteriores, e nesse próprio texto, pelo menos duas acusações são apresentadas. A primeira é que ele é alguém que quebra a lei e por isso é um falso mestre. O final dessa narrativa termina com eles tentando matar mais uma vez Jesus, acusando-o de blasfêmia. Mas no tribunal celestial, diante do próprio Deus, sem artimanha mundana, sem articular com a própria lei, sem usar a lei a seu próprio favor, sem conchavos, no julgamento justo, qual deles pode então acusar a Jesus? Ninguém. Nenhum. Então a segunda pergunta retórica faz todo sentido. Desde que então eu estou dizendo a verdade, porque eu vim da parte de Deus, que é a verdade, falo de vocês o que ouvi do Pai, por que então que vocês não acreditam no que eu digo? Ou muito mais, porque vocês sequer suportam ouvir a minha voz? Se vocês não têm argumentos, por que vocês não se quebrantam? Por quê? Versículo de número 47. Responde mais uma vez à pergunta e agora remete-os novamente à sua própria identidade. Sabe por que eles não ouvem? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem. Por quê? Porque vocês não pertencem a Deus. A preposição aqui traz a ideia de posse. Literalmente seria porque vocês não são de Deus. Essa estrutura está tudo interligado, então isso volta à tese principal lá no centro. Porque vocês são do diabo. É por isso que vocês não ouvem o que eu digo. É por isso que vocês não suportam a verdade. Porque dentro de vocês só existe mentira. Vamos lá. O que isso tem a ver conosco? Algumas coisas. E eu quero começar com as crianças. Pega aí a ordem de culto do papai. Se sabe ler, acompanhe comigo a leitura. Se não sabe ler, presta atenção para o que está fazendo agora. Tudo aí, o desenho. E agora, se você sabe ler, abre lá no primeiro texto, no segundo texto, melhor dizendo, que a gente leu. Presta atenção, ó. João, capítulo 1, versículo 10 a 13. Olha o que diz. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não ouviram a sua voz. Contudo, os que o receberam, isto é, os que foram receptíveis à sua própria pessoa, à sua própria voz, aos seus próprios ensinamentos, esses deu o direito de serem feitos e de se tornarem filhos de Deus. Agora preste atenção, porque isso é importante para vocês. Os quais não nasceram por descendência natural. Filho de crente, crente o é? Não necessariamente. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Papai pode gerar vida em vocês? De jeito nenhum.
Esses nasceram pelo quê? Esses nasceram pela vontade de Deus. De Deus. Sabe o que isso significa? Que a decisão de se relacionar com Deus é pessoal. Eles falavam assim: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Jacó, está tudo certinho. Vocês precisam se relacionar pessoalmente com a verdade, que é Jesus. Então, não é porque o papai traz para a igreja domingo após domingo que está tudo resolvido. Sabe o que é necessário para ser filho de Deus, entrar no reino dos céus? Crer em Jesus. Sabe o que significa crer em Jesus? Acreditar que tudo o que Ele fez é suficiente para nos salvar da ira de Deus. Não é porque você consegue obedecer à lei. Não é porque o papai consegue obedecer e isso vai também colocar na sua conta. Deus enviou Jesus para que pudesse fazer o que nem o seu pai, nem você consegue. E agora você precisa se relacionar com Jesus pessoalmente, para poder ter vida. É por isso que vocês são batizados na infância, mas não tem uma hora que tem que vir aqui na frente professar publicamente a Jesus? É sobre isso que o pastor está falando. Ok? Pais, queridos pais, a soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana. Não anula a responsabilidade humana. Quem traz os pequeninos? Deus. Quem os atrai? Deus. Eles não vão ouvir se o Espírito Santo de Deus não abrir os ouvidos. Você vai falar, o pastor vai falar, vai pregar, de nada vai adiantar. Mas de uma maneira que é difícil de explicar, Deus quis também usar meios. É por isso que esse culto está acontecendo, a palavra foi lida e foi exposta, porque isso é um meio ordinário, para que as pessoas tenham contato com Cristo e respondam com arrependimento e fé. E isso quer dizer então, que o evangelista mais próximo do filho de vocês é exatamente. Os evangelistas mais próximos são vocês. Isso quer dizer que o evangelho precisa ser pregado. E o que eles mais precisam não é de uma babá treinada, brinquedo novo, casa confortável, férias em parques temáticos, nada disso. O que eles mais precisam e o que vocês de melhor pode deixar para os seus filhos é o legado de Jesus, é o evangelho. Se você crê em Jesus e é filho de Deus, tal filho só será igual a tal pai por meio do evangelho. Então não negligencie essa tarefa. Não negligencie essa tarefa. Jovens, na verdade eu deveria dizer apenas jovens. No entanto, o espírito da nossa época e o incentivo ao namoro precoce talvez deva necessariamente me levar a dizer jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Namorem e casem no Senhor. No Senhor. Presta atenção. Quem não é filho de Deus, moralmente, eticamente falando, é filho do diabo. Você me acompanhou na exposição e você percebeu que isso não é algo que eu estou dizendo, que eu tirei da minha própria cabeça. É duro de ouvir isso? É duro. Mas eu preciso dizer como pastor de vocês, porque essa é a grande verdade. Por isso casem-se e namorem somente no Senhor. Pastor, mas minha mãe falou que no começo, quando ela começou a namorar com o meu pai, ele não era crente e agora os dois estão na igreja.
Pastor, meu pai falou que quando ele começou a namorar com minha mãe, ela não era crente, mas agora os dois estão na igreja. Eu pergunto a vocês, vocês são chamados para seguir o mau exemplo dos seus pais ou o exemplo de Cristo? Pastor, eu entendo. Mas nós temos casos de pessoas que se converteram e hoje estão na igreja. Estão na igreja, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus por sua graça. E se você namora com um não, é casado com um não crente, ore ao Senhor para que dê o privilégio de ser do seu marido ou da sua esposa ser alcançado por essa graça. E a misericórdia do Senhor às vezes alcança pessoas. Eu não vou nem entrar no aspecto da estatística que é contra essa ideia. Mas eu quero falar de duas coisas que estão mais centrais na questão. A primeira delas é que se você se coloca sobre um jugo desigual, você agora deixa de refletir o grande propósito do casamento, que é a união no Senhor, que espelha a união com o Senhor. Esse é o propósito do casamento. Então, mulheres, como vocês vão se sujeitar, isto é, namorar e casar, com alguém que não se sujeitou a Cristo? Vocês acabaram de ver como alguém reage contra a verdade de Cristo. E agora você vai se sujeitar a uma pessoa que não se sujeita a Cristo? Eu pergunto aos homens, como alguém vai se sujeitar a você, a sua liderança, se não se sujeita a Cristo? Se a palavra de Cristo cai em ouvidos surdos. E aí agora você vai se colocar nessa situação, isso não vai espelhar o propósito do casamento. Agora eu sei que alguns dizem assim, pastor, mas tem casos, a misericórdia do Senhor alcança muito. E eu espero que o Senhor, a misericórdia do Senhor alcance a minha família. E eu sinceramente, irmãos, eu oro para que isso aconteça. Eu peço ao Senhor. Eu não sou insensível a você que está nessa situação. Não pense isso de mim. Agora, conscientemente, eu não me colocaria em uma situação de desagrado a Deus. Mesmo que isso durasse apenas 5 anos. Pastor, eu conheço a história de uma pessoa que 5 anos, mas depois de 5 anos se converteu e hoje estão 30 juntos. Foram 5 anos. Fora daquele propósito estabelecido por Senhor. E você foi chamado para agradar a Deus em todo o tempo. Deixe-me dizer uma palavra de ânimo a você que resolveu esperar. Eu sei, é difícil. É difícil. A idade passa. Algumas angústias batem ao coração. Então, a você que resolveu esperar de todas as idades. Todas as idades. Talvez algumas coisas não se apliquem a você, mas se aplique a outros. Ouça essas 3 coisas. Primeiro, só comece a namorar com a intenção de casar. Digo isso aos mais jovens, tá? Só comece a namorar com a intenção de casar. Você não precisa casar com a primeira pessoa que você vai namorar. Mas você só deve namorar se você já tiver essa intenção de casar. Porque namoro não é lugar para passar tempo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, só comece a namorar quando tiver condição mínima de começar a pensar em casar. Se você não tem nem dinheiro ainda, principalmente adolescente, não tem nem dinheiro para pagar um hambúrguer, fique em casa assistindo série do Netflix. O Rei Leão. Toy Story 4. Porque você não tem a mínima condição de casar. Então o que você vai fazer? Você começa a namorar com 14 anos, vai casar com quanto? Com 24, 10 anos de namoro? E se lá no 9º ano você achar que não é isso, você então tomou 9 anos da vida dela? Você acha que isso é justo? Agora deixe dizer uma coisa, principalmente aos irmãos e irmãs que têm decidido esperar. E que passam pelas dificuldades de ter que esperar.
a falta de companhia, a necessidade de afeto, necessidade de cuidado emocional. Sabe, uma das coisas que me confortou e que me fez decidir esperar foi quando eu aprendi essas verdades que eu acabei de falar para vocês. Deus me deu a graça da Denise ser a única mulher que eu conheci. Nunca conheci uma mulher antes e, graças a Deus, nunca conheci uma mulher depois do casamento. E espero que isso se mantenha até a gente chegar no final da nossa vida. Mas não foi duro, não foi fácil isso. Pressão social, eu sei, adolescentes, o que é isso? Pressão da turma, bullying daqui. Naquela época não tinha esses nomes. Mas eu estava em uma aula de escola dominical quando alguém leu para mim Filipenses 4,19. Eu não preciso abrir a Bíblia. Eu decorei nesse dia. Na versão Ara diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E naquele dia eu entendi que a necessidade emocional também tem a ver com o plano de salvação. Que a necessidade de um companheiro ou uma companheira também tem a ver com o plano de salvação. E que Deus supriria essas coisas em Cristo. E eu aprendi que Cristo pode ser o nosso noivo, a nossa satisfação. E Ele supre as nossas necessidades. Eu sei que a vida sozinha não é fácil, mas Deus supre. Creia nisso. Creia nisso. Se conforte nisso. Se conforte nisso. Irmãos, queridos irmãos, espero que você tenha aprendido isso nessas exposições de João. Espero eu que até o último capítulo você entenda que quem é filho de Deus ama Jesus. Jesus diz para essa audiência: vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem, vocês me amariam. Tal pai, tal filho. O pai ama o filho. Se você diz que é de Deus, como você está fora desse transbordar de amor? Faz algum sentido? Faz algum sentido você dizer que é filho de Deus, mas você ama tudo, menos Cristo? A sua agenda tem espaço para tudo, menos para Cristo. Você gasta as suas forças com tudo, menos com Cristo. Você investe o seu dinheiro em tudo, menos nas coisas de Cristo. Faz sentido? Se o relacionamento do pai com o filho é marcado por esse amor que transbordou e, como disse Paulo, foi derramado nos nossos corações. Como você ousa dizer ser filho de Deus se você não ama Cristo? Como? Ah, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Talvez estejam aqui pessoas que nos visitam. Então deixe-me dizer uma verdade para você. O diabo está tentando te seduzir com as suas mentiras. E se você não se atentar para a verdade, você vai morrer enganado. Você vai morrer nos seus pecados. Sabe o que isso significa? Morte eterna. Vida para sempre separada da comunhão com o verdadeiro Pai. Mas o diabo vai dizer que não é bem assim. Que todos são salvos. Que Deus ama todo mundo. Que Deus é Pai. Que você não precisa se arrepender dos seus pecados. Não é nem a sua culpa. É pela sua criação. É pelas dificuldades que você teve na vida. No final das contas, Deus vai ter misericórdia de todo mundo. Se você não se atentar para a verdade, você vai morrer no engano. E eu quero dizer uma última palavra. Porque muitos pastores assistem às nossas séries. E eu queria dizer isso aos meus colegas. Por favor, meus irmãos, encham a igreja de vocês de Cristo. Coloquem Cristo na liturgia. Coloquem Cristo na adoração.
Coloquem Cristo no ensino para as crianças. Coloquem Cristo nas reuniões dos lares. Coloquem Cristo na abertura da escola dominical. Coloquem Cristo na escola dominical. Coloquem Cristo no púlpito de vocês. Coloquem Cristo na vida dos irmãos de vocês. Coloquem Cristo na vida de vocês. Porque, como disse João Calvino, não existe piedade nem temor a Deus onde Cristo é rejeitado. E é triste a gente ver que Cristo é apenas uma margem em muitos lugares. Vamos colocar de pé.